Olá a todos, satisfação em estar aqui para debater mais um tema relacionado à inclusão, à diversidade, ao respeito e que a gente possa cada vez mais nos aprofundar nesse debate, nessa discussão e eu diria assim, numa conversa descontraída. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui conosco a professora Suzy Batista, que gentilmente aceitou o nosso convite, para compartilhar toda a experiência, não só profissional, mas acima de tudo como uma mãe atípica. Suzy, fale para a gente quem é você, qual a sua formação e como foi que você veio parar até aqui. Bom, professor, muito obrigada pelo convite. Uma grande satisfação também a mim estar aqui, podendo participar desse canal de suma importância para a educação, sobretudo para a educação especial inclusiva. Bom, professor, eu vim parar aqui na inclusão devido à minha filha. Minha filha, hoje aos 8 anos, é uma criança autista. Nós descobrimos o autismo com 1 ano. Ela não dormia e apresentava alguns comportamentos até então estranhos. E eu era somente a professora da educação básica de uma escola privada naquele momento. E fomos ao médico, procuramos um especialista e lá, após alguns meses de investigação, descobrimos o espectro autista da minha filha. Professor, eu fiquei extremamente desesperada. Bateu o desespero, bateu o desânimo. Eu chorei, não vou negar, pois eu não sabia o que fazer. Eu desconhecia totalmente o que era o autismo, o porquê que a minha filha havia nascido dessa forma. Muitos questionamentos, professor, enquanto mãe, logo como profissional. E comecei a pensar, e no meu desespero, professor, eu me vi desafiada, como tudo na minha vida, em tomar uma decisão. O que fazer? Minha filha, eu ia ter que entendê-la, como que seria o desenvolvimento dela, como que se partiria o desenvolvimento, o aprendizado da minha filha, ou simplesmente eu deixaria somente nas mãos dos médicos com medicamentos, terapias que já havíamos sido orientados naquela ocasião. Mas, professor, eu sou cri-cri. Assim que é bom. Eu sou cri-cri, professor. Eu disse não, eu vou atrás, eu vou em busca. E comecei a minha investigação no campo de estudo, fazer cursos, comecei a pesquisar nas redes sociais e nessa minha pesquisa descobri o professor Dr. Lucelmo Lacerda, que é um professor pesquisador maravilhoso da área, é um cara que me mostrou o autismo, conheci o autismo pela sua fala, pela sua experiência. Ele tem um filho, é também um adulto autista. E até então a minha busca se deu daí, professor. Certo. Agora me diz uma coisa, uma curiosidade, a tua formação, tu é psicopedagoga? Não, eu sou neuropsicopedagoga. A minha formação inicial, eu sou formada em magistério com muito orgulho. Opa, Estudei no IEA, sou IEANA da última turma de magistério, então assim, tenho muito orgulho disso. Fiz graduação em pedagogia. Sim. E na pedagogia me encantei pela educação, me encantei pelas possibilidades, pelas inúmeras possibilidades que a educação nos traz. Sim. E após isso fiz uma pós-graduação em administração, supervisão e orientação. Depois, isso antes da descoberta do autismo de minha filha. E a descoberta veio na segunda pós-graduação, que foi na neuropsicopedagogia. Certo. Que foi que eu escolhi, decidi fazer a neuropsicopedagogia para entender a questão cerebral da minha filha. Como que seria as dificuldades em questão
do cérebro da minha filha, como que seria esse desenvolvimento? Eu precisaria entender isso. Pois é. Eu estou fazendo essa pergunta porque assim, e aí eu queria engatar uma outra, encaminhar uma outra pergunta. Muita gente hoje, e a temática da educação especial está presente, e muita gente é levada para trabalhar na área de educação especial com a educação especial. Qual a importância da formação contínua, né, da atualização, para que esse profissional que vai receber, né, esse aluno atípico, ele tenha condições de fato para trabalhar, atender, né, e fazer todos os procedimentos necessários no ambiente de aprendizagem, porque aqui a gente não está falando especificamente da questão da saúde, mas no ambiente de aprendizagem. Qual a importância dessa formação, no teu ponto de vista? Professor, sua pergunta é excelente, de suma relevância. Inclusive, nas minhas formações, que eu realizo formações para as docentes, o conhecimento, professor, a informação. Mais um ponto, professor. A informação, hoje, nós temos um mundo inundado de informações. As informações estão em todos os lugares. Só que o profissional, ele não precisa se carregar de informações. Ele precisa filtrar o que ele precisa, de fato, realizar na sala de aula, na sua sala de aula. E ele vai fazer dessa informação se tornar um conhecimento. Mas antes disso, professor, uma coisa que eu gostaria de pontuar na sua pergunta, que eu enquanto profissional e enquanto pessoa, enquanto mãe, eu penso que o professor, ele pode realizar inúmeras formações, mas se ele não tiver empatia, professor... Isso é importante. Ele não vai conseguir realizar, ele não vai conseguir desenvolver um trabalho docente. Eu costumo dizer o seguinte, professor, nas minhas formações, eu sempre pergunto o seguinte: e se fosse o seu filho? Ótima pergunta. Sabe por que é uma ótima pergunta? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, porque a gente já vai encerrar essa primeira parte. Compartilhar uma coisa que eu sempre falo, Suzy, que é o seguinte: o que eu mais ouço de alguns dos nossos colegas é sempre assim: nós não estamos preparados, nós não fomos formados, nós não fomos capacitados. E aí eu devolvo uma pergunta, e tu que é mãe atípica entende isso aqui. Mas o meu pai também não recebeu nenhuma formação para ter um filho com deficiência provocada pela paralisia infantil. Então, eu acho que é tudo uma questão da iniciativa também, de você querer fazer, de você sentir a vontade para fazer. Também ninguém é obrigado a fazer, a gente entende. Mas, por outro lado, eu acho que é isso. Resume-se no que você falou, na empatia. Se você realmente não tiver nenhuma proximidade, nenhuma iniciativa, né, para tentar começar alguma coisa, dificilmente o certificado vai adiantar alguma coisa. Apenas vai ser engavetado, né, professor? Aquilo não vai te formar, de fato. Vão ser apenas meros títulos. Isso. E frisando o seu comentário, professor, eu gostaria de pontuar o seguinte: todas as minhas formações foram custeadas por mim. Por quê, professor? Foi uma escolha minha. Enquanto pessoa, primeiramente, porque eu só posso ser um bom profissional se eu, primeiramente, sou humano. Sim. Então, uma coisa, professor, está ligada na outra. Verdade. Não é só uma questão profissional, mas é uma questão humana. Não é só uma questão técnica. Não, né? Obviamente que não. Racional. Não, a educação envolve emoção. Isso. Você precisa levar essa emoção para a sala de aula, você precisa levar essa segurança do que você está fazendo, do que você está executando para a sala de aula, tanto para o seu aluno, tanto para os pais. Eu chamo de encantamento. Exato. Então, a última especialização já foi nessa busca, professor, desse encantamento, de trazer esse entendimento que é os transtornos globais do desenvolvimento. É isso. Então, depois do encantamento, Suzy, depois de toda essa emoção que a gente tem que demonstrar em sala de aula, na convivência, no ambiente de aprendizagem, também no dia a dia, porque ninguém faz nada se
se a gente não se encantar com aquilo que a gente está fazendo, o que o pessoal chama de sonho, né? Na verdade, quais são os desafios, né? Você enquanto profissional e mãe, né, de uma criança autista, quais são os desafios enfrentados no dia a dia, seja em casa, seja no ambiente de aprendizagem, seja na área de lazer, enfim, no dia a dia e na vida. Quais são os desafios? Porque nem tudo são coisas boas, maravilhosas, né? Não. Nós não estamos aqui para romantizar a deficiência e tampouco a educação. Os desafios são inúmeros, professor. São inúmeros. Eu vou iniciar com os desafios de mãe atípica. Os desafios são diversos, né? Hoje, a minha filha se encontra com 8 anos, prestes a completar 9 anos, e é uma descoberta. Você vivenciar o autismo. E olha que por mais que eu estude, mas aí a minha filha acaba nos surpreendendo com algo novo. Então, os desafios é que a minha filha em casa tem uma rotina, os materiais são os mais adaptados possíveis. Nós temos um calendário adaptado porque minha filha tem muitas habilidades com números, então ela tem, em cada parte de casa, ela tem o calendário de mesa, ela tem um calendário no quarto, então hoje a minha filha consegue ter a compreensão de calendário, da passagem de tempo. Minha filha tem o seu quadro de rotina, eu trabalho com os personagens que ela gosta, com as cores do momento, de cada momento, porque a cada ano é uma cor. Então, hoje ela está na cor lilás, então tudo para ela tem que ser lilás. Então, tudo é trabalhado nas habilidades que a minha filha apresenta. E essa ajuda que eu tenho é importantíssima, minha e do meu esposo. Nós dois que estamos ali no dia a dia com ela, na luta com ela. Minha filha não realiza certos passeios, professor. Isso também é um desafio muito grande, porque minha filha não gosta de passeios rurais, nada que envolve água, nada que for do campo. Minha filha tem uma insegurança muito maciça. Então, minha filha gosta de shopping. Então, os nossos passeios familiares é shopping, é cinema. E detalhe, é um cinema, porque minha filha tem insegurança nas cadeiras dos cinemas, então que vira, né? Então, somente um shopping com um cinema específico. E quando vamos, nós levamos desde travesseiro, professor, para ela sentar. Muitas das vezes as pessoas ficam nos olhando, mas por que está levando desde travesseiro? Mas é um direito da minha filha assistir filme no cinema, ir ao cinema, ir ao shopping, passear. Claro. Minha filha não é do rio, não é do mar, minha filha é da piscina, então tivemos que adquirir uma piscina em casa, por conta da minha filha. Então, toda a nossa vida, toda a nossa rotina é devido à minha filha, as condições e habilidades da minha filha. Agora me diz uma coisa, a gente está falando assim de como vocês foram aprendendo, se adaptando, convivendo, né, compartilhando, tudo isso daí. Em termos de avanços de aprendizagem, tu notou, vocês investiram, porque às vezes as pessoas falam muito das dificuldades, né? Sim. Tem dificuldade? Claro que tem dificuldade, a gente sabe que tem dificuldade, mas quais são as possibilidades, Suzy? As possibilidades, professor... Os materiais da minha filha são adaptativos, né, de acordo com a realidade dela em casa. Inclusive, a maioria dos materiais da minha filha são aquisições do Borboleta Azul, materiais adaptados, da Renata, que é muito minha amiga. E hoje a Júlia já consegue ler. Hoje Júlia já consegue escrever em letra cursiva. Mas não foi fácil. Todas as apostilas que ela tinha anteriormente eram em bastão, então todos os dias treinávamos essa escrita com ela. Minha filha é visual, então as questões realizadas na escola, tanto em casa, para o seu aprendizado, precisa ter alguma imagem.
Entendi. E na escola, professor, eu também faço questão de me prontificar em ajudar seus professores. Por quê, professor? Um outro desafio educacional. Todos os anos ela precisa mudar de escola. Por quê? A escola e professores não estão preparados para essa realidade. Outro desafio, nós temos as resistências dos nossos colegas em não querer trabalhar com essas crianças. Isso é uma realidade, tem que ser colocado, porque às vezes a gente é muito melindrado, sim, não fala, mas existe não tem, uma professor, resistência velada. Infelizmente, existe sim. Claro que se houve muito que, mas eu não tenho recurso, eu não tenho uma formação específica, nada é ofertado, nada é isso, nada é aquilo, nada é aquilo. Mas aí, professor, eu pergunto o seguinte, mas e você enquanto profissional? O que está fazendo para melhorar a sua prática? O que está fazendo para modificar a sua realidade em sala de aula, para amenizar, para atenuar as suas dificuldades dentro de sala de aula? Então, agora trazendo as dificuldades educacionais dos professores, primeiro, falta de recursos. Certo, também tem que ser falado. Falta de recursos, infelizmente nossos professores não têm recursos para trabalhar com essas crianças. Segundo ponto, não temos formações assertivas voltadas para a educação especial inclusiva. Terceiro, omissão da família. Inclusive, nas minhas redes sociais, no Instagram, eu fiz um post sobre o seguinte, até que ponto a resistência se torna uma omissão, professor? E é o que nós vemos hoje. Os pais não aceitam a condição dos seus filhos, chegam na escola e nos dizem assim, mas eu nem sei o que é isso, meu filho não tem isso não, meu filho não é doido. Ouvimos muito essa fala. Eu sei disso. E isso essa resistência acaba o quê? Se tornando uma omissão. Então, o professor, ele não tem o recurso, ele não tem um apoio escolar da gestão pedagógico, que é bastante precário, isso também precisa ser dito, e nós não temos a família. E nós não temos, outro ponto também que não pode deixar de ser falado, de ser citado, professor, o trabalho colaborativo. Esse trabalho colaborativo que envolve o professor da sala regular, aquele que está lá na ponta, sim, juntamente com o professor da sala de recursos, juntamente a família. Então, a inclusão, professor, como o senhor bem sabe, que o senhor conhece bem, é um conjunto, é um todo. Então, todos estão envolvidos, sociedade, família, escola, todos nós estamos envolvidos, todos nós fazemos parte da inclusão. Então, se um deixa de fazer o seu trabalho, de exercer o seu papel, isso não é inclusão. Se um elo desse quebra família, escola, profissional, equipamento, material, a gente acaba não tendo condições. As formações que hoje, professor, são ofertadas são palestras. Justamente. São apenas falácias, são apenas transmissões para aquele professor, mas a gente necessita de uma formação palpável, nós precisamos de uma formação concreta, onde o professor coloque a mão na massa, onde essas formações precisam mostrar a ele as possibilidades. É isso aí. Então, a teoria é muito legal, é muito bonito, as nossas legislações existem, mas elas precisam ser mais consistentes também. Então, acaba que gerando uma confusão mútua, que ninguém consegue entender e que fica jogando um para o outro, mas e aí a sua parte? Ninguém assume a responsabilidade. Ninguém quer assumir, professor, a responsabilidade. Então, se você escolheu, nas minhas formações eu digo outra fala também, que todos ficam impactados me olhando, mas as minhas formações não são voltadas para a romantização, não. Eu mostro as dificuldades, os desafios, mas eu também digo, isso aqui é possível. E eu digo o seguinte, se você escolheu ser professor, seja professor, seja educador. Professor, qualquer um pode ser, mas educador só é quem de fato... É um outro passo. Ama o que faz. É um outro passo. Ele vê as dificuldades, mas ele vai em busca
Das soluções. Das soluções, ele quer um resultado. Então, seja um educador. Muito bem, de volta aqui com a Suzy, que está animada, compartilhando com a gente toda a sua vivência, né, com uma criança autista, que é filha dela, e acima de tudo, ela também é professora. E aí eu queria, talvez, indagar e te comprometer, Suzy, com a seguinte pergunta. Professor, eu sou professor, tu é professor. O professor, de um modo geral, tem recurso suficiente para desenvolver o seu trabalho, para atender esse aluno atípico? Tem ou não tem? Me responde. Oxe, olha a pergunta que ele me faz. Professor, não. Professor não tem recursos, tá? O que o professor hoje tem? São formações, palestras, tem os apoios, que são estagiários que exercem a função... é bom você falar sobre isso. ...de mediadores, né? Porém, isso não é o suficiente. Né? O professor, ele necessita de orientações, de pedagogo, gestão, assessores. O professor necessita de formações assertivas, voltadas, pautadas na realidade dele de sala de aula. O professor, primeiramente, ele precisa ser ouvido. Rapidamente, professor, sobre essa questão de audição do professor, eu realizei uma roda de conversa essa semana, onde 30 professores se inscreveram, professores do AE, do Atendimento Educacional Especializado, e todos falaram sobre essa questão de ser ouvidos. Certo. São formações, mas que eles não perguntam que, de fato, quais são as necessidades deles em sala de aula. Não tem interação. Não tem essa interação com os professores da sala regular, nem com o professor da sala de recurso. Então, o professor também, ele precisa ter voz, certo, porque é ele que está lá na ponta. Suzy, me diz uma coisa, agora tu tocou num ponto que eu acho que é interessante, eu vi alguma coisa a respeito disso por esses dias. É que existe uma divisão entre o professor da sala regular e o professor da sala de recurso. Sim. A sala de recurso acaba, em algumas situações, tornando-se um depósito de gente que não vai desenvolver nada. Leva lá para o cantinho do castigo, né, fica para lá. Exatamente, professor, perfeito a sua colocação, é isso mesmo. O que existe é a sala de recurso, ela é um atendimento voltado para as pessoas com deficiência. Só que não é bem assim que acontece. Tem escola que funciona, legal, mas tem algumas escolas que têm essa discrepância ainda, essa falta de entendimento, mas o que de fato é? E muitas das vezes, o professor do AE é visto como um professor que não faz nada. E também tem isso. Mas coloca lá na sala de recurso, porque eu estou aqui com 30, 40 alunos, ele está com pouquíssimo aluno, coloca ele para lá. Então, acontece que essa complicação, essa falta de conhecimento, professor. Esses discursos que nós ouvimos muito é devido à falta de conhecimento, tanto do professor da sala regular, como em alguns casos até mesmo do professor da sala de recursos, porque alguns professores da sala de recursos chegam comigo e dizem assim, mas Suzy, qual é o meu papel? O que eu devo fazer? Professor, uma outra confusão também, rapidamente, sobre o PEI, o PDI. Sim. Tem uma confusão. Mas a obrigação não é minha, é do professor da sala de recurso. Mas que, na realidade, quem faz o PEI não é o professor da sala de recurso. Mas quem tem que fazer o relatório descritivo com as observações do que observei para que ele seja atendido na sala de recurso? Quem faz isso é o professor da sala regular. Só que esse professor, ele não sabe como elaborar, como construir esse relatório. Então, a gente também necessita de uma formação voltada para essas construções. Fazer um plano de ação na sala de aula com os recursos cabíveis. Você pode pedir ajuda, solicitar ajuda dos pais com trabalhos reciclados? Pode, por que não?
Pode. Ah, professora, mas eu não tenho recurso suficiente, a escola não tem material. Tá, a escola não tem material. Mas o que você tem? Você tem papel? Então vamos buscar atividades com papéis que é possível fazer. Peça ajuda do pai, chame o pai, vamos ter uma conversa, vamos dialogar, vamos resolver, trazer, mostrar soluções para que os resultados cheguem. Suzy, me diz uma coisa, tu é muito atuante nas redes sociais, eu te acompanho, você segue o Espaço Curupira? Sim. Né? E a gente também vai lhe seguir, né? Sempre. Me diz uma coisa, é assim, profissionalmente, tu acha que tu evoluiu bastante sendo mãe de uma criança autista? Tu se interessou mais em aprender e aprendendo, pelo que você falou agora, em compartilhar esse aprendizado, né? Porque assim, tu vive os dois momentos como muita gente vive só um. O professor Sim. nunca teve contato e às vezes o pai, né, que tem o filho em casa, não sabe como atuar e não sabe como atua a escola. Tu vive esses dois momentos. Tu acha que isso foi interessante para você profissionalmente? Com certeza, professor. Toda a minha base profissional hoje é decorrente a minha experiência, a minha vivência como mãe, a minha vivência com o autismo. Há exemplo disso que quando eu tenho um aluno com autismo na minha sala de aula, eu vou procurar entender aquele aluno. Eu vou fazer um estudo de caso com aquele aluno, eu vou estudar aquele aluno. Por quê? Foi o que eu fiz com a minha filha em casa. Maravilha. Então, o que eu digo, o que eu penso? Bom, eu vou ter que entender como que esse aluno aprende. E quais são as atividades possíveis que ele possa realizar. Então, eu não quero que o aluno, eu dê a ele uma atividade qualquer, sem nenhuma objetividade, apenas para uma aquisição de nota. Nota não quer dizer conhecimento. Nada. Então, eu vou realizar atividades que eu sei que ele vai conseguir fazer. É esse o meu objetivo. Se ele consegue realizar, a mesma coisa em casa com a minha filha. Agora, professor, tem atividades que funcionam? Sim. Mas tem atividade que não funciona. Aí o que eu faço? Eu gosto muito de escrever, tenho mania de escrever. Então eu sou a mulher do diário, fui uma adolescente da mulher do diário, de cartinhas, e até hoje eu tenho lá minhas agendas. Então eu anoto. Eu tenho um caderno que eu anoto. Aquele aluno fez atividade X, não deu certo, então eu já sei que aquela maneira ali ele não vai conseguir realizar. Então você vai se descobrindo o teu aluno. E assim é em casa com a minha filha. Então, toda essa gama de possibilidades que eu levo para a sala de aula é devido à minha realidade na minha casa. Muito bom. Que bom tu compartilhar isso, porque a gente tem aqui, com certeza, muita gente, tanto profissionais como familiares, vão poder assistir esse nosso trabalho aqui, Sim. Esse nosso vídeo, e saber o quanto isso é importante, né? Ao mesmo tempo de viver, buscar conhecimento, compartilhar e criar, né, esse ciclo virtuoso, né, de aprendizagem constante. Suzy, a gente está encerrando aqui, e aí eu queria solicitar, né, para as pessoas que estão nos assistindo que nos seguissem no Instagram, @Espaço Curupira, e se inscreva também no nosso canal no YouTube, Espaço Curupira. Lá vão ser compartilhados materiais acessíveis, videoaulas, historinhas, todas com acessibilidade, Suzy. Então você encontra lá com audiodescrição, com libras, com a narração e com a legenda também. Os nossos materiais vão todos acessíveis. E aí eu queria que você compartilhasse conosco as suas redes sociais para a gente divulgar e para as pessoas poderem, quem sabe, manter em contato com você e você compartilhar toda essa experiência que você tem vivida, né, como mãe e como profissional na área de educação especial. Bom, as minhas redes sociais no Instagram é suzy.batista10, me sigam lá. Esse Instagram, eu trago um pouco da minha realidade profissional, da minha vivência. Lá eu trago quem eu sou profissionalmente, as minhas formações, as minhas atuações. Lá também eu trago as experiências e desafios vivenciados com a minha filha. Nós realizamos uma primeira viagem dela de avião, então eu postei a experiência de como que foi a preparação, tem várias fotos lá.
Então, eu sempre estou postando, mostrando às pessoas, aos profissionais, às mães, que é possível nós levarmos uma vida normal, uma vida sadia com os nossos filhos atípicos, e que eles são pessoas normais, porque todos nós somos pessoas normais, todos nós temos defeitos, temos qualidades, e que nós merecemos viver, ter uma vida plena com qualidade. Que maravilha. Então, lá nas redes sociais, eu mostro essas possibilidades aos professores, pais. Desde já, professor, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. Muito bem, a gente agradece então a Suzy, a gente espera ter passado muita informação e, acima de tudo, falado sobre uma questão básica, né, Suzy, que se chama respeito. Respeito. Independente de qualquer característica que qualquer ser humano possa ter, todos merecem respeito. Né? Como diria Edgar Morin, a gente tem que resgatar aquilo que ficou nos últimos anos no vazio, no vácuo, que se chama natureza humana. Nós perdemos isso de vista. Né? E os seres humanos, eles não são aquilo que aparentam ser, eles são aquilo que de fato eles são. Né? Seres humanos. E a convivência entre a gente só nos enriquece, só nos engrandece e só nos faz maior quando a gente compartilha diversidades, diversas experiências, né, com pessoas que pensam diferente, é natural que seja assim, e que têm comportamento também diferente. E a gente aprende também da mesma forma como a gente ensina também. E aí eu queria finalizar retomando uma conversa que a gente teve ali nos bastidores, em que ela disse que ela não ensina, né, mas ela aprende. Primeiro, que é para ensinar melhor. Né? Então eu encerro hoje e agradeço imensamente. E a gente volta daqui mais uns dias com outra temática interessante para debater diversidade, inclusão e respeito. Muito obrigado, Suzy. Obrigada.